Dividimos Florestan Fernandes em 3 vídeos. Isso realmente é porque trata-se de um texto complexo, mas de extrema importância para vocês que fazem pedagogia. Florestan Fernandes é parte de um grupo de pensadores brasileiros muito importantes, chamado o Grupo de 1950. Ele faz essa relação entre a ciência aplicada, como nós falamos nos vídeos anteriores, a pedagogia, e a educação, que aqui recebe as reflexões no campo das ciências sociais. Assim, nessa terceira parte, ele vai falar da mudança cultural provocada versus uma mudança cultural espontânea. Assim, acentua, mais uma vez, que mudança cultural provocada é um conceito desenvolvido por Karl Mannheim, sociólogo húngaro que estudou na Alemanha e migrou para a Inglaterra em 1935 em virtude da ascensão nazista. O conceito abrange a capacidade de intervenção planejada e racional, visando contribuir com a transformação da sociedade. Com isso, fazendo uma relação entre o pensamento intelectual e as ações sociais. Esse foi um conceito usado pelos chamados intelectuais de 1950 no Brasil, onde se inclui Florestan Fernandes. Sobre isso, sobre os intelectuais de 1950, e inclusive sobre esse conceito, mudança cultural provocada, eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre 2 bibliografias muito importantes. Uma é de Helena Bomani e a outra de Gláucia Kruse Vilas Boas. As 2 bibliografias vão estar no final desse texto para vocês. Não se pode fazer uma mudança cultural provocada somente através de ações educacionais. Essa é a principal tese dessa terceira parte desse texto de Florestan Fernandes. Vocês podem vê-la entre as páginas 140 e 144. O autor defende com o argumento que, apesar dessa estratégia de ação social entre educação e a pedagogia como fatores de mudança cultural provocada sejam essenciais, porém, isolados, todavia, de todas as outras estruturas da sociedade, não são suficientes para provocar um efeito de tamanha amplitude de transformação social. Nesse momento é que o autor começa a descrever e a relembrar como que é o problema real da educação no Brasil, enquanto ele se constitui. E essa herança que nós temos desde uma sociedade escravocrata, uma sociedade com valores sociais e culturais extremamente patrimonialistas, para ver isso e para se aprofundar um pouco melhor no que Florestan Fernandes está dizendo, seria interessante que vocês fizessem uma pesquisa na internet sobre a sociedade na Primeira República, a educação na Primeira e na Segunda República, o Estado Novo e tudo mais. Ou seja, uma reflexão e uma pesquisa histórica sobre a história do Brasil. Em que consiste o dilema educacional brasileiro? Como os cientistas sociais devem encarar sua participação e responsabilidade nos projetos de reconstrução do sistema educacional brasileiro? O dilema educacional brasileiro em si consiste em: as estruturas escolares não estão ajustadas estrutural nem funcionalmente à sociedade a que se destinam. Vocês podem ver isso na página 146. As escolas,
elas não oferecem qualidade e não têm número, quantidade o suficiente para atender toda a sua população. Acrescenta-se aqui também, nesse contexto, a educação no campo, onde a situação é ainda mais grave. Nesse sentido, Florestan Fernandes chama a atenção de alguns ciclos sociais que acontecem no nosso país, na nossa sociedade, em função e em virtude desse dilema educacional em si. Um que a gente vai chamar a atenção aqui é do subdesenvolvimento cíclico. O dilema educacional está diretamente relacionado com o problema do subdesenvolvimento. As condições de subdesenvolvimento geram problemas cuja gravidade aumenta em função das dificuldades materiais e humanas em resolvê-las. A educação pode modelar, socializar um indivíduo, porém, é esse indivíduo que socialmente vai determinar a extensão das funções construtivas da educação em sua vida. Ou seja, o que o autor quer dizer com isso é que a instrução eu posso receber da escola, de uma universidade, mas como eu vou colocar elas em prática, cabe a mim, dentro da minha reflexão, dentro das minhas relações sociais. A ética científica difere de alguns interesses sociais. Isso porque na ciência não existe limite para o conhecimento, enquanto os interesses sociais estão carregados de usos práticos para benefícios de alguns. Vamos aqui ao foco de interesse, por exemplo, do cientista social na produção de um conhecimento para contribuir numa mudança cultural provocada. As relações sociais que existem entre a estrutura e o funcionamento dos sistemas educacionais e a organização das sociedades humanas. Essa é, por exemplo, uma amplitude, o qual os cientistas sociais atuam. É lógico que eles não vão atuar nesse contexto todo, eles vão atuar sobre um dado ponto que alinhava todas essas relações. As relações entre a estrutura, o funcionamento e a sociedade significa que a estrutura é a instituição em si, a instituição, por exemplo, de ensino. O funcionamento é como que ela funciona dentro dela mesma, na sua gestão, e como que ela funciona para fora da sua sociedade. E isso nesse efeito desse conjunto todo, nas suas relações com outras estruturas, por exemplo, nas estruturas de saúde, de mídia e tudo mais. A reação societária de muitos problemas sociais passou a depender da especialização de certas atividades intelectuais que vêm sendo atribuídas a cientistas sociais e técnicos em serviços sociais. Além das escolas, existem outras estruturas socializadoras. Existem os jornais, os partidos, que contribuem para a socialização dos indivíduos na sociedade. Vamos aqui abrir um parênteses para lembrar a vocês que Florestan Fernandes está falando de 1950. Esse texto foi escrito nessa época, 1956. Ele falava do papel dos partidos para a socialização do indivíduo, ou seja, o papel da participação política em partidos. Ele falava de jornais. Hoje em dia, nós podemos atualizar as suas falas dessa reflexão, falando de uma televisão, dessa enorme abrangência da mídia televisiva. Podemos falar, por exemplo, da internet, é também um outro espaço bastante socializador. E os partidos políticos, a gente podia questionar se esses partidos, eles também contribuem para a socialização da sociedade, mas influenciam realmente na sua ética, não é verdade? As estruturas socializadoras e a diversidade social. Na sociedade brasileira, existem diferentes níveis organizatórios,
Com isso, as influências integrativas e uniformizadoras não são ainda bastante fortes para impor mecanismos de consciência social. O autor fala aqui que todas essas estruturas, apesar de terem se tornado ainda mais complexas na nossa vida contemporânea, elas ainda não são suficientes para a socialização desses indivíduos. Por quê? No Brasil existe uma enorme diversidade de organizações sociais. Organizações sociais que se constituem de uma forma formal e informal, as organizações sociais de campo, a acessibilidade, o entendimento sobre as coisas da sociedade, sobre essas informações, são muito diversas. A consciência social e mudança. A consciência social é considerada somente um primeiro passo para a transformação de uma sociedade. Ela não é um fim em si mesma. Ou seja, se essas complexas estruturas socializantes pudessem formar uma consciência social, fossem o suficiente para formar uma consciência social, ou seja, a socialização do indivíduo, mesmo assim, isso seria somente um primeiro passo para a mudança social. Porque a consciência, ela não é o resultado, ela é o ponto de partida. Uma mudança social através da escola inclui transformar o próprio sistema de ensino. Um sistema de ensino isolado não é o suficiente para transformar uma sociedade, pois é a sociedade que promove uma mudança. Por isso deve ser entendido como um conjunto de práticas sociais conjugadas e não isoladas umas das outras.